Boa noite, meu irmão, minha irmã, paroquiano, paroquiana. Como é bom poder chegar até sua casa, poder adentrar no coração da sua família e estarmos juntos rezando mais uma oração da noite. Hoje a igreja celebra a memória de São Padre Pio de Pietrelcina, um santo frade capuchinho que viveu por muitos anos do seu ministério, alicerçado na cruz de Cristo, trazia no seu corpo as marcas dos estigmas, sofreu muitas perseguições dentro e fora do convento, da sua vida religiosa. Porém, como todos os homens e mulheres de Deus, ao final de sua vida, triunfou, brilhou como luz em meio às trevas, porque os homens de Deus, as mulheres de Deus são provados no fogo, provados na dificuldade, provados na humilhação, provados no sofrimento, mas nunca abandonados por Deus, porque Deus cuida dos seus e Deus mostra no tempo certo, na hora certa, a verdade das coisas. E por essa razão devemos ter esta confiança, este total abandono nas mãos de Deus. Iniciemos nossa oração da noite pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, na semana passada nós meditamos na oração da noite alguns trechos do documento da exortação apostólica de São João Paulo II sobre a família. Nesta semana quero meditar com você alguns trechos da epístola de São Tiago. Então hoje começaremos, convido a você inclusive a tomar sua Bíblia e abrir lá na epístola de São Tiago, no capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza obra perfeita, a fim de sermos perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante como é em tudo o que faz. Glorie-se o irmão de humilde condição na sua exaltação, mas o rico na sua humilhação, porque passará como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com seu calor, logo seca a erva e sua flor cai e desaparece a beleza do seu viço. Eis como acabará por perecer o rico no meio dos seus negócios. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser provado, deve dizer: é Deus que me prova,
pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado atinge o termo, gera a morte. Meu irmão, minha irmã, nós lemos aí até o versículo 15 deste primeiro capítulo. Tiago começa identificando-se como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ele escreve a esta carta, dizendo aqui as 12 tribos da dispersão. O termo dispersão designa os judeus emigrados da Palestina. Quem são estes? Trata-se de cristãos de origem judaica dispersos no mundo greco-romano. E as 12 tribos aqui colocadas por São Tiago representam a totalidade do novo povo de Deus. Depois, São Tiago começa falando das provações. Por que São Tiago fala das provações? Porque era exatamente esse momento difícil pelo qual o povo de Deus estava passando. E diz ele que alegra-se porque eles estão sendo submetidos à provação, mas não pela prova em si, mas porque a provação traria o benefício de perseverança e de santidade para aqueles que suportarem, aqueles que forem fiéis a Deus. Depois, do versículo 5, São Tiago vai falar da súplica confiante. E é interessante porque ele diz, se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça a Deus com confiança, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar agitadas pelo vento. Portanto, não tem segurança, não tem firmeza e não caminha. A nossa oração, olha que interessante, a nossa oração precisa ser uma oração confiante. Não podemos rezar já achando que Deus não vai ouvir o nosso pedido, a nossa oração, a nossa súplica. E precisamos rezar insistentemente, diariamente, em todos os momentos, sermos homens e mulheres de oração, pessoas que temem a Deus e que buscam viver uma vida de santidade, uma vida de retidão. Isso é uma busca diária. Depois, São Tiago fala a respeito da riqueza. Convida o irmão de humilde condição a gloriar-se pela sua capacidade de acolhida das coisas de Deus, né? E ele vai dizer, olha, glorie-se o irmão de humilde condição na sua existência, porque o rico na sua humilhação passará como a flor da erva. Nós precisamos ter muito cuidado com o apego aos bens, o apego às coisas, o apego a nós mesmos. Ninguém é rico só materialmente falando. Claro, há riqueza material, mas existem muitas outras riquezas que inclusive podem nos conduzir à morte. O ódio, a vaidade, a ganância, a inveja, a ciumeira, a discórdia, os sentimentos contrários, tudo isso são coisas que nós precisamos ter atenção. Depois, no versículo 12 até o 15, ele vai falar da provação. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui há um detalhe que gostaria de chamar a atenção, minha mesmo, pessoal, de você que me escuta, é exatamente esta necessidade de aprendermos a passar pela prova sem nos desgastarmos tanto. Em que sentido? Sem nos angustiarmos tanto, mas com serenidade, com tranquilidade, com confiança em Deus. Porque a provação, ela traz muitas e boas consequências.
no sentido positivo da palavra, aquele que experimenta a provação, aquele que experimenta a dificuldade, mas em Deus. Uma coisa é você passar pelo que você está passando agora sozinho. Outra coisa é você passar em Deus, na oração, na adoração ao Santíssimo, na leitura da palavra de Deus. A gente ultrapassa, passa pela provação e sai vitorioso quando a gente reza, quando a gente dobra os joelhos na presença de Deus. E às vezes nós não vencemos pela falta de oração, pela inconstância na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, te convido a meditar novamente, a tomar novamente esta palavra, a Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículos de 1 ao 15, rezar com paciência, rezar com esta palavra. Concluamos esta nossa meditação agradecendo a Deus por este dia, pelas alegrias, pelas dificuldades, pelas provações e saudando o nosso santo anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Saudemos aquela que é a Rainha dos Apóstolos, a Rainha do céu e da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.